Fratelli Massas Caseiras. Fratelli Massas Caseiras. Temos diversas massas caseiras: pães, cuca, rondelli, tortei, lasanha, macarrão, pizzas, empadão. Fratelli Massas Caseiras, em Boa Vista de Aparecida do Paraná. Telefones 45 9980 6348 e 45 9128 1643. Esse é o seu ponto de parada. Fratelli Massas Caseiras. Agora ficou mais fácil você realizar o sonho da casa própria. A Imobiliária Casa Manaus vende casas 2 e 3 quartos em vários bairros da cidade de Manaus. Casas novas e também com condomínios fechados. Saia do aluguel e compre sua casa própria. Ligue agora para a Imobiliária Casa Manaus. Contatos 92 99202 9200 ou 92 99408 1706. Repetindo para você, contatos 92 99202 9200 ou 92 99408 1706. Realize seu sonho de ter sua casa própria. Fale com o consultor Jackson Gama. Imobiliária Casa Manaus. A Casa de Oração Fogo e Glória convida você e sua família a estar participando dos cultos que acontece todas as segundas-feiras. Culto da hora nona, às 15 horas. Quarta-feira, culto de busca do Espírito Santo, às 19 horas. Sexta-feira, culto de cura e libertação, às 19 horas. Domingo, 2 cultos da família, às 8 horas da manhã e às 19 horas. Venha e traga sua família para receber as bênçãos do Senhor. Casa de Oração Fogo e Glória está localizada na Rua Eldorado, antiga Rua 13, número 46, Monte Sinai. Casa de Oração Fogo e Glória. Venha unir sua fé com a nossa e receber o melhor de Deus em sua vida. Participe dos cultos. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança e depois deixe a sua receita aos cuidados da Drogaria Cunha. Atendemos todos os dias das 8 às 22 horas. A Drogaria Cunha fica localizado no coração do bairro Ouro Verde, na Avenida Desembargador Felizmino Soares, número 2. Drogaria Cunha. O melhor atendimento espera por você. Também temos o Disque Entrega. Isso mesmo, o Disque Entrega, onde você não paga taxa de entrega. Pensou em remédio? Pensou a solução? Drogaria Cunha, 3248-9994. 3248-9994. Esse é o telefone do Disque Entrega. Ligou, pediu, chegou. Drogaria Cunha. Programa Mulheres Segundo o Coração de Deus, das 15 às 16 horas, às quartas, quintas e sextas-feiras. Com a missionária Rosana Félix, pela sua rádio Fé em Ação, a que contagia o seu coração. Procurando a sintonia certa? Acabou de encontrar Rádio Fé em Ação, a que contagia o seu coração. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente com cada um. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Fé em Ação neste dia. Oh, queridos, um lindo e maravilhoso dia para todos. Um abraço também a todos os ouvintes das rádios que estão em conexão com a Rádio Fé em Ação neste dia. Um grande abraço ao nosso querido Iares Félix e companhia. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês, de todas as rádios que estão em conexão nesse momento, que todos os ouvintes que estão agora conectados com a Rádio Fé em Ação. Um lindo dia para Manaus, para o Amazonas, para o Brasil, para todos nós que temos o Senhor no nosso coração. Isaías 43:1 nos diz assim: Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Queridos, neste momento eu quero falar sobre o chamado. Mas você me pergunta assim, mas o que é o chamado?
Chamado é a manifestação da escolha e da eleição de Deus na vida de uma pessoa. E nós precisamos entender, meus amados, que nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus, para sermos adoradores e para manifestar a sua glória nessa terra. Portanto, nós somos chamados para ser filhos de Deus, herdeiros das promessas de Deus, ministros apostólicos. Mas a grande verdade é que todos foram chamados por Deus. Mas presta atenção que a decisão de atender a esse chamado, ela é uma decisão pessoal e intransferível. E ela pertence a cada um de nós, pertence a mim e a você. E então, em nossa vida espiritual, tudo começa quando nós aceitamos. Preste bem atenção, aceitamos esse chamado e nos entregamos a fim de fazer a vontade daquele que nos chamou, Jesus. Então nós passamos a ter uma vida de propósitos. Entenda uma coisa, meus queridos, chamado não é somente ter um ministério, que por sinal é um fruto necessário e bendito em nossa vida. Chamado é servir a Deus, é ouvir a sua voz e estar disposto a cumprir a sua vontade. Nosso chamado, ele manifesta-se nas 24 horas do dia. Então presta atenção, olha, nós somos chamados a ser família, família bendita do Senhor sobre a terra e cumprir o nosso papel em casa, que é o nosso primeiro ministério. Aonde começa o nosso ministério. Nós somos chamados também a ter sucesso, a estabelecer estratégias profissionais e a desenvolver o dom de adquirir riqueza, suprindo o quê? A obra de Deus. Nós somos chamados a superar qualquer obstáculo de relacionamento por causa do amor de Deus que está em nós. E nós somos chamados também, queridos, como filhos, para dar continuidade e exercer o sacerdócio de Cristo aqui na terra, conquistando territórios, curando enfermos, expulsando demônios. Nós somos chamados, meus queridos, a levar vidas à presença de Deus para salvação e quê? E restauração completa. Em 1 João 15,16 nos diz: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, eu vos concedo. Então, meus queridos, nós precisamos entender uma coisa, que mesmo antes de nós começarmos uma caminhada com o Senhor, ou sentir o desejo de ter um ministério, Deus já havia nos escolhido. E essa escolha de Deus, ela não está absolutamente baseada em qualquer tipo de mérito humano. Olha, no Salmo 139, nos fala assim no verso 16: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Mas lá em Jeremias 1,5 nos fala: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Meus queridos, Deus, Ele não baseou o meu e o seu chamado em critérios humanos, mas nos critérios divinos. E quando nós aceitamos o chamado de Deus em nossa vida, nós somos eleitos para viver tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Um chamado, ele não é um peso, ele é um privilégio. Imagine viver a vida inteira e ao final dela descobrir que você trabalhou, teve família, passeou, dormiu, comeu. Enfim, você fez dezenas de coisas, mas a sua vida não teve nenhum propósito espiritual, nenhum propósito acima da vida e da morte carnal. E eu te falo que isso seria péssimo.
Mas quando você aceita o seu chamado, a sua vida passa a ter sentido. Pois eu te digo que é muito bom poder viver todas as coisas acima mencionadas que eu acabei de mencionar, desde que cada uma delas tenha como objetivo o estabelecimento de uma relação com Deus, de obediência em que Ele tenha a soberania sobre todas as coisas em nossas vidas. E nós precisamos parar e perceber que nós podemos levantar todos os dias e nos relacionar com aquele que nos criou, que nos amou e que nos designou para cumprir os propósitos vitoriosos. Então, com certeza, atendendo ao chamado de Deus, a nossa vida se torna bem melhor, pois os desafios diários passam a ter sentido. E eu lhes digo que os chamados relativos ao mover do Senhor aqui na terra são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastor e mestre, são 5. E cada um Deus concedeu dons e frutos de forma a serem úteis para a igreja, para a noiva de Cristo, pois os nossos dons pertencem à igreja como corpo e, portanto, nós devem servi-la. Em Efésios 4:11 nos diz: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A Bíblia diz que tem chamados específicos que foram organizados para suprir as necessidades funcionais da obra e para o cumprimento do plano de Deus aqui na terra. Então, Deus nos deu uma capacidade, e essa capacidade se chama unção, que é a capacidade sobrenatural do Espírito Santo que atua em nós e que gera a manifestação do poder de Deus. Então, queridos, dessa forma, como que eu posso dizer? As nossas capacidades humanas e naturais são chamadas de talentos, enquanto a capacidade de Deus em nós é chamada de unção. Por isso somos capazes de viver as promessas de Deus e seus milagres, porque Deus nos concede a sua capacidade, seus dons, sua visão, seus sentimentos e seu poder, os quais se manifestam por nós por causa da unção. Em Atos 10:38, nos diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O próprio Jesus foi ungido por Deus para realizar a sua obra, como nós podemos ver na passagem de Atos 10:38. Pois ele estava na terra em natureza humana e precisava da unção para realizar milagres e para cumprir o seu ministério. Queridos, o significado da palavra ungir quer dizer derramar óleo. Portanto, a unção, a capacidade sobrenatural do Espírito Santo, ela é representada pelo óleo, porque o óleo simboliza o derramar do Espírito Santo de Deus. E esse derramar nos capacita, por exemplo, em curas, sinais, prodígios. A unção, queridos, não nos dá apenas poder ministerial, ela nos capacita para todas as coisas. Então, meus amados, dessa forma, o poder de Deus através da unção do Espírito ele atinge todas as áreas da nossa vida, permitindo que nós vivamos o que chamamos de plenitude espiritual, que é a bênção de Deus de forma completa. Em 1 João 27, nos fala: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Então a unção, ela permanece. A unção não se perde, trata-se de uma marca que permanece independentemente do seu estado de espírito e do momento pelo qual você esteja passando. E é importante não confundir a unção que permanece com outras coisas, como o nosso desempenho ou resultados que nós possamos apresentar. Algumas pessoas brincam: eu estou na unção hoje, ou fulano perdeu a unção. É interessante, é como se a capacitação delegada por Deus pudesse variar todo dia.
A unção, queridos, ela permanece. E é por isso que o Evangelho de João 15:4 nos diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E nós precisamos entender também que a unção ensina todas as coisas. Nós precisamos colocar isso em prática. Ensina o que exatamente? A palavra de Deus, ela é contundente, ela nos ensina todas as coisas. Mas ela ensina como? Através da prática, através da operacionalização da unção em sua vida, na minha vida. Nós estamos capacitados pelo envio do Senhor para agir em uma direção. Por isso nós teremos um bom desempenho, que quer dizer, é operacionalizar a unção. E nós vamos aprender. Assim a unção ensina quando ela é colocada em prática. A unção em si mesma é apta para isso, pois procede de Deus. Isso não quer dizer absolutamente que nós não devamos buscar conhecimento, aprimoramento e principalmente submissão aos líderes colocados por Deus sobre a nossa vida. Porque sob esse pretexto de que a unção nos torna autossuficiente. Porque a unção, queridos, ela muda o nosso caráter como ministros de Deus. Isso não significa que nós devemos ficar parados, simplesmente porque temos unção. Precisamos buscar ler, orar, agir, pois assim a unção se movimenta em nós. E a unção, meus amados, ela despedaça todo o jugo. Além de todo, o restante, ela ainda faz isso, quebra todo o jugo. Você sabe o que é jugo? Você já viu uma junta, dupla de bois? Caso alguém já tenha visto, talvez você tenha notado que ela tem um grande pedaço de madeira, o jugo, que eles levam sobre o pescoço, que os une para que eles não se separem. E assim, a força de trabalho é multiplicada por 2. Pois bem, esse jugo que prende esses bois, independentemente da sua vontade, mas isso pesa bastante sobre eles. Agora, espiritualmente falando, o jugo também é isso. Algo que nos prende a uma estrutura, que escraviza, que traz peso sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz que a unção do Senhor quebra também o nosso jugo. E não somente o nosso, mas agindo em nossa vida, quebra também o jugo existente na vida de outras pessoas, conforme nós lemos em Isaías 10:27. Acontecerá que naquele dia o peso será tirado do teu ombro, e o jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura, da unção. Meus queridos, que nós possamos pensar nisso, refletir sobre essa condição, a condição da unção e do chamado. Que nós possamos viver a nossa vida entendendo que nós somos chamados, escolhidos e ungidos pelo Senhor para fazer grandes obras aqui nessa terra. Pense nisso para você viver os seus dias de bem com a vida e de bem com Jesus. E agora nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, entendemos que o chamado é a manifestação da Tua escolha, da Tua eleição, Deus, para as nossas vidas, Pai. Então, Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor Deus, que nós venhamos, Senhor Deus, a ser adoradores, Pai. Que nós possamos manifestar a sua glória nessa terra, como filhos, Pai, como herdeiros das tuas promessas, como os ministros do Senhor aqui neste lugar, Pai. Nós aceitamos, Pai, entendemos que o Senhor nos chamou, Pai. Queremos te servir, ouvir a tua voz e estarmos dispostos a cumprir a tua vontade, meu Pai. Seja na nossa família, no nosso trabalho, no ministério, Pai, diante das pessoas que nos rodeiam, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós entendemos que antes mesmo de nós começarmos uma caminhada, o Senhor já havia nos escolhido, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nesse dia, Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, seja realizado sem peso, mas sim como privilégio, Senhor, em nome de Jesus. Porque nós aceitamos, Deus. E que a nossa vida possa ter sentido a partir de hoje, a partir de agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai.
Que a unção, a capacitação sobrenatural do Teu Espírito Santo, Pai, venha gerar poder do Senhor, Pai, em nossas vidas, para que a obra do Senhor seja concretizada, Senhor Deus, aqui nessa terra, Pai. Que através da unção que o Senhor derramou sobre as nossas vidas nesse dia, Pai, venha ser quebrado todo o jugo, Pai, nas nossas vidas, Pai. E que o Espírito Santo, Senhor, tome posse, tome conta, Senhor Deus, de tudo que nós somos e temos perante o Senhor, Deus. Que a unção do Senhor não se perca, mas ela permaneça em nós. E que seja a marca que permanece, Pai, todos os dias, Pai. Que nos ensina, Pai, nos ensina a colocar em prática a unção que o Senhor derramou sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Nos dá, Senhor Deus, capacidade de buscar conhecimento, aprimoramento, Pai. Sermos submissos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Molda, Senhor, o nosso caráter como ministros do Senhor aqui na terra, Pai. Porque nós precisamos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que tem ouvido essa ministração, Pai. Para a honra e glória do nome do Teu Filho Jesus, Pai. Que essa palavra possa ser um divisor, Senhor Deus, na alma, Senhor, no espírito, Senhor Deus, de cada pessoa, Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Nós Te glorificamos. Amém, aleluias e amém. Queridos, um lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença do Senhor. Vivendo os seus dias de bem com a vida, de bem com Jesus. Um beijo no coração de cada um. Que o Senhor possa falar ao seu coração neste dia. E que você possa ter um dia de bênçãos sobrenaturais. Vinda do trono do Senhor para a sua vida. Um lindo e maravilhoso dia em nome de Jesus. Amém, aleluias e amém. www.radiofemeaçãofm.com. Esse é o site da sua Rádio Fé em Ação, a que contagia o seu coração.